Meus queridos irmãos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, é um prazer tê-los aqui comigo novamente para darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Lição 9, a lição que nós estudaremos hoje, que tem por título O Caminho, a Verdade e a Vida. Declaração maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Antes de darmos início à lição, façamos a nossa oração. Pai querido, nós te damos graças por tudo. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros e te pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza sempre no caminho de sujeição, de submissão, nos resignando, meu Deus, para melhor te servir. Que nós venhamos a estar em conformidade com a tua palavra. Ser conosco, nos ajuda a sempre crer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Lição baseada no capítulo de número 14 do Evangelho segundo João. A lição passada, nós abordamos o início do capítulo 13, ali os primeiros versículos, a primeira dezena de versículos. Todo o restante do capítulo 13 foi, de certo modo, suplantado por conta do contexto. Porém, hoje analisaremos o capítulo 14. Entretanto, é necessário nós termos em mente que para compreendermos bem o capítulo 14, e esta lição propriamente dita, nós precisamos pegar o gancho do final do capítulo 13 do Evangelho de João. O capítulo 13, o finalzinho, mais precisamente, ali os versículos 30 a 31, são versículos chaves para nós compreendermos o porquê de Jesus falar o que falou no início do capítulo 14. Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo está baseado, obviamente, em João 14, versículo 6, um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia Sagrada. Esse versículo, por sinal, é uma das 7 declarações que Jesus se apresenta como eu sou, uma das declarações que ele enfatiza a sua divindade, e ele começa dizendo nesse versículo o seguinte, em resposta a um discípulo, que nós vamos ver no decorrer da lição, quem foi esse discípulo que indagou algo a Jesus para que Jesus pudesse responder afirmando, pudesse dar essa resposta perentória, assertiva, objetiva e gloriosa a esse discípulo. Então, o texto áureo está baseado em João 14,6 e nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A verdade prática vai nos afirmar o seguinte: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. A imagem de Jesus como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. É um reforço e é uma consolidação para a nossa caminhada cristã, como cristãos, saber que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, além de ser Senhor e Salvador nosso, é o caminho, a verdade e a vida. A lição bíblica em classe está pautada no capítulo 14, versículos do primeiro versículo ao versículo 15. É uma leitura um pouco extensa, porém necessária para nós compreendermos o que Jesus passou na sua mensagem, no seu ensinamento para os discípulos. Leiamos a leitura bíblica em classe, me acompanha aí no slide. Você pode também acompanhar pela sua Bíblia. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheces e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Leitura de 15 versículos, mas importantíssimos para, como a verdade prática nos diz, consolidar a nossa fé, consolidar a nossa esperança, consolidar a certeza de que servimos a um Deus, a um Jesus, a um Salvador que tudo pode. Mas aqui, nessa leitura bíblica em classe, nós já conseguimos extrair algumas lições importantes. É bem verdade que toda a lição de número 9 se apoia nesta leitura bíblica em classe, nessa perícope do início do capítulo 14. Porém, a primeira observação que nós temos, dois discípulos aqui se destacam no sentido, talvez até por alguns, negativo, né, por não entenderem a mensagem que Jesus estava transmitindo, porém, nós podemos interpretar de outro modo. Tanto o Tomé, que é quem pergunta, né, que afirma ali e pergunta a Jesus que não conhece o caminho e pergunta qual o caminho, e Jesus, por causa dessa pergunta de Tomé, Jesus declara que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, e o Filipe, que se destaca também, dizendo que, pedindo a Jesus que mostre a eles, né, mostrasse aos discípulos o Pai, ou seja, o Deus Pai, tendo talvez até um aspecto de teofania, né, no sentido do Antigo Testamento, em que Deus ali aparecia, a nuvem de glória, enfim. Mas nesse aspecto do pedido de Filipe e na posição de indagação de Tomé, esses dois discípulos se destacam nesse início do capítulo 14. Porém, o versículo 1 que vai nos falar, que Jesus vai nos falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus começa dando um consolo, por assim dizer, aos discípulos, porque no final do capítulo 13, né, após Judas, né, sair, quando ocorre ali o lava-pés e termina a ceia, né, eles ainda estão no cenáculo, Jesus inicia, né, esse discurso, essa pregação, que é considerada a pregação da despedida, porque são as pregações que não são mais para a multidão, mas ali para o colégio de discípulos, né? Quando Jesus profere essas palavras de conforto, de consolo, de esperança, né, fazendo a promessa da sua volta, antes disso, no final do capítulo 13, os discípulos estavam temerosos, né, inconsolados, talvez agoniados, por assim dizer, porque Jesus tinha dito que entre eles
dentre eles sairia o traidor, estava o traidor, né? E também disse que haveria de morrer. Então imagine aí a mente, né, o coração dos discípulos que de fato amavam a Jesus, e como eu disse algumas lições atrás, toda a ação, toda palavra de Jesus, ela serve para dar, ela servia, né, serviu no passado e ainda hoje, pela Bíblia Sagrada, serve para nos dar um ensinamento. E Jesus finaliza o capítulo 13 e inicia o capítulo 14, não destoando, né, dessa didática dele. Ele estava ali ensinando aos discípulos que mesmo ele sendo levado, né, pouco tempo depois, ele ia ser levado, né, a um matadouro, como Isaías escreve, mas os discípulos não precisavam se atemorizar. Ele estava ali consolando os discípulos. E chega a ser uma contradição, porque quem ia ser levado à morte, quem foi de fato levado à morte, era o próprio Cristo, né? E talvez ele precisasse desse cuidado, dessa atenção por parte dos discípulos. No final do capítulo 13, o Pedro até tenta ali, de certo modo, dizer que daria a vida, né, por Jesus, e Jesus faz com que a ficha de Pedro caia e diz que antes mesmo que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria ele 3 vezes, antes mesmo que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. Então, os discípulos era para estarem consolando a Jesus, mas Jesus, como o bom pastor que cuida das ovelhas, como o consolador, porque o Espírito Santo é outro consolador, mas vos enviarei outro consolador. Jesus também é consolador. Jesus, como esta característica, tendo esta característica de consolar, estava ali consolando os discípulos. Por isso que o final do capítulo 13 é importante para nós compreendermos o capítulo 14. E principalmente esse não se turbe o vosso coração, por conta desse turbar do coração, essa perturbação que os discípulos estavam passando, né, depois da declaração de Jesus que haveria um traidor. Dentre eles, né, talvez eles esperassem um traidor até de fora, né, um fariseu, um saduceu, um principal dos sacerdotes, mas dentre eles talvez chamou a atenção, tendo em vista que até aquele presente momento Judas não era tido como um inimigo, um traidor, né? Porque foi descoberto depois, né? Que por isso que os evangelistas relatam posteriormente. Os acontecimentos ocorreram, porém os relatos, né, evangelísticos vieram décadas depois. Inclusive, assim eles retratam acerca de Judas, né, mesmo depois já de Judas de ter morrido, é que eles declaram quando redigem, né, quando escrevem os evangelhos. Então, esse é o pano de fundo do capítulo 14, o iniciozinho ali do capítulo 14, mais especialmente o versículo 1. Eu fiz essa introdução até mesmo antes de nós entrarmos aqui nos slides, até mesmo antes de nós abordarmos a temática central da lição, para que nós possamos compreender, tendo em vista o propósito desse vídeo, subsidiar, né, e também fazer com que nós entendamos, né, a premissa desse canal é que nós entendamos a Bíblia Sagrada, entendendo a Bíblia Sagrada. E entendendo a Bíblia Sagrada, nós podemos nos aprofundar no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, esse é um pano de fundo para nós compreendermos esse capítulo-chave e, tendo em vista isso, nós temos objetivos principais para esta lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. O primeiro objetivo que nós temos aqui é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Sim, porque de fato o crente tem dúvidas e tem certezas. O crente tem incertezas, mas o crente também tem convicções. É totalmente normal e aceitável o crente possuir dúvidas. É totalmente normal e aceitável o crente questionar no sentido de perguntar, no sentido de perguntar por quê a Deus. Isso não tem pecado. Não tem pecado em nós indagarmos a Deus.
O pecado é nós não reconhecermos que ele pode fazer tudo. Tudo é possível ao que crê. Porém, com os discípulos não foi diferente. E Jesus não reprimiu no sentido de dizer que eles não poderiam estar com aquelas dúvidas. Não. Jesus, pelo contrário, respondeu eles com mansidão, com amor, ensinando-lhes. E foi assim que ele o fez e também faz conosco. Às vezes nós passamos por um problema e às vezes nós perguntamos até, Senhor, por quê? Por que isso? Por que eu estou enfrentando este problema? Por que eu estou passando por esta causa? Mas é totalmente aceitável. O que nós não podemos é murmurar, contender, tentar culpar Deus por alguma coisa. Não, mas é necessário e é inerente, é intrínseco ao ser humano ter certezas e ter incertezas, ter convicções e ter dúvidas. Então, esse é o segundo objetivo. E o terceiro é conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Então, esses são os três objetivos principais para nós compreendermos essa lição de número 9. Agora nós vamos dar a introdução propriamente dita da nossa lição. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os três termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Tópico 1, consolo e promessa do Senhor Jesus. O ponto 1 nos diz: o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 13 de João, aconteceram várias coisas que revelam incertezas por parte dos apóstolos, tais como Pedro não sabia para onde Jesus iria, os apóstolos não entenderam o que Jesus disse a Judas, duvidaram que alguém iria trair Jesus. Todas essas coisas deixaram os apóstolos com o coração turbado, ao ponto de Jesus iniciar o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Exatamente como eu já tinha dado esse panorama no início da explanação, todo esse contexto de coração turbado, de angústia, de anseio, de incerteza, de não convicção por parte dos discípulos, foi o motivador para Jesus iniciar o capítulo 14 da maneira que ele o fez. Todos os acontecimentos do capítulo 13 geraram ainda algumas dúvidas que foram reveladas no capítulo 14 e que levou Jesus a expressar um dos maiores ensinamentos da Bíblia, acerca dele ser o caminho, a verdade e a vida. É maravilhoso porque dentro deste contexto de dúvida, de anseio, como eu já disse, de incerteza, quando Tomé indaga Jesus, claro, no plano de Deus também, Jesus faz uma das maiores declarações que nós encontramos na Bíblia Sagrada, quando ele mesmo afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Declaração maravilhosa, declaração profunda, declaração inerrante e declaração que nos dá convicção, nos dá consolidação na nossa fé, porque cremos num Deus, num Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Ponto 2, consolo numa cena de angústia. Os discípulos estavam confusos e abalados após Jesus anunciar sua partida, conforme o versículo 33 do capítulo 13. Nós podemos analisar isso. Quando Jesus disse que já estava indo ao Pai, eles ficam confusos. A traição de Judas e a negação de Pedro também fizeram com que eles ficassem ali confusos, não entendendo o que Jesus de fato estava querendo dizer. O próprio Senhor Jesus não sabia o que iria enfrentar e, como homem, também sentia angústia, mas em meio a esse cenário, ele oferece ânimo aos seus discípulos.
aqui, Jesus não sabia o que ia enfrentar no sentido de como procederia, porém ele sabia que já estava sendo entregue à morte, porque desde o início ele sabia, ele entendeu, não à toa que ele mesmo se prontificou para fazê-lo, o plano da salvação. E o plano da salvação incluiu a sua morte vicária, a sua morte como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus já sabia que iria morrer. Não à toa a declaração dele é que ele já estava indo ao Pai, que ele já estava sendo entregue, né, à morte, que ele ia ser pendurado. Então Jesus sabia de tudo isso, mas como sucederia, Jesus não sabia, né? O que aconteceria, para onde ia ser levado primeiramente, para onde ia ser levado depois. Não, isso aí não. No sentido de que, quando ele enfrenta o sacrifício na cruz do Calvário, o suplício, a sua morte vicária, as lamúrias, as dores, as afrontas, as chacotas, tudo de ruim, se fazendo maldição por nós, tudo isso, quando ele enfrenta tudo isso, ele estava o fazendo como homem. Por isso que ele nos rendeu a bênção de recebermos vida eterna, salvação em seu nome, nós recebemos a vitória, ou termos a vitória sobre a morte. Por quê? Porque ele venceu tudo isso como homem. Porque ainda que ele tenha, né, a natureza, a união hipostática, que isso aí é assunto para outra lição, e inclusive nós até já estudamos acerca disso, mas por ele possuir duas naturezas, a divina e a humana, as duas não estavam em conflito, mas para cumprir a obra da salvação, né, a obra vicária na cruz do Calvário, ele fez totalmente como homem, porque como Deus era impossível que ele morresse, tendo em vista que um dos atributos divinos é a imortalidade, então não tem como Deus morrer, como algumas seitas, como alguns estudiosos, como alguns incoerentes defendem que Deus morreu na cruz. Não, quem morreu na cruz foi Jesus, o homem, e como homem ele sofreu, ele suou sangue, ele ficou temeroso, ele declarou que a sua carne era fraca, e ele não sabia como procederia, né, quais seriam os trâmites, quais seriam as burocracias, como seria a logística da sua entrega e tudo. Isso aí ele não sabia, mas sabia que ia morrer por nós, porque desde o início ele tinha a certeza e ele se entregou sabendo o que estava fazendo. O capítulo 14, então, inicia a segunda grande sessão do Evangelho de João, muitas vezes chamadas de o discurso da despedida, como eu já falei aqui, que está entre os capítulos 14 ao 17. São os últimos discursos de Jesus, né? Não são discursos assim públicos no sentido de multidão, como no início do capítulo, não. É um discurso mais restrito, tendo em vista que esse discurso inicia no finalzinho do capítulo 13, quando eles estão terminando a ceia lá, ainda no cenáculo, e vai até o capítulo 17, quando Jesus faz a oração sumo sacerdotal, né, que ele ora por todos, pelos discípulos, inclusive por nós, né, todos aqueles que ainda viriam a crer no seu nome. Então, o capítulo 17 encerra-se assim. Depois disso, já é a entrega de Jesus, ele no Getsemane orando, né, no suplício, é entregue, e começa o seu processo de martírio por toda a humanidade. Então é o discurso da despedida, que tem o propósito de preparar e fortalecer os discípulos para os eventos que se aproximam. Não só os eventos de dor, mas também os eventos de glória. Porque nesse panorama do início do capítulo 14, né, nessa lição 9, quando ele declara ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus faz tantas declarações que haveria de sofrer, que iria para o Pai, que era necessário morrer, sim, mas ele também faz declarações gloriosas. A primeira é que ele é o caminho, a verdade e a vida. A segunda, que ele e o Pai são um só, né? Quem vê a ele, vê ao Pai, né? Dando a resposta a Filipe, e a outra dando a resposta a Tomé. Mas também ele faz uma declaração até considerada na teologia escatológica, que são os 3 primeiros versículos do Evangelho, do capítulo 14, melhor dizendo, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar.
e quando eu for, né, voltarei, tornarei a voltar, e vos levarei para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então, esses 3 versículos iniciais do capítulo 14 são versículos que se encaixam na doutrina da escatologia, que até tem referência, junto com 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 aos Coríntios 15, do versículo 50 ao 58, são versículos que remontam ou que fazem referência ao arrebatamento da igreja. Então, ainda que no panorama do capítulo 14 seja referente a um momento de tristeza, de dor, vindo ali do capítulo 13, né, do finalzinho da última ceia, tem também promessa de arrebatamento, tem também promessa de que onde quer que Jesus estivesse, nós estaríamos também. Observando que o final do capítulo 13, Jesus responde a Pedro dizendo para onde ele estava indo naquele momento. Pedro não podia ir, mas depois iria. Ele diz no versículo 13 que onde quer que ele esteja, né, estivesse, nós, os discípulos e nós, hoje em dia, também estaremos com ele. Então, isso é promessa escatológica, é promessa de estar para sempre com o Senhor. E fica aqui a dica, depois os irmãos podem analisar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, em comparação com os 3 primeiros versículos do capítulo 14 de João. É uma leitura associada, porque Paulo ali reforça as mesmas coisas que Jesus declarou nesses 3 versículos. Ponto 3, uma promessa gloriosa. Vejamos o significado teológico da expressão de Jesus em João 14, do 1 ao 3. A casa do Pai refere-se ao céu ou à presença de Deus, né? A casa do Pai ali é o céu, é a nossa morada eterna, porque a nossa cidade está nos céus. Paulo declara isso aos Filipenses. Então, céu é a casa do Pai, casa do Pai é céu, céu é morada de Deus. Logo, a nossa casa é a casa de Deus, é a morada de Deus, ou é estar na presença de Deus. Aí nós podemos ver o Salmo 23, versículo 6, e habitarei para sempre, né? O Senhor é meu pastor. Vejamos o finalzinho do Salmo 23, quando o salmista Davi, já numa profecia, né, num anseio da sua alma, diz o seguinte, ó: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ali o original de longos dias é eternamente. Então é essa promessa que nós temos também. Então, e está em 2 Coríntios 5, versículo 1, e Apocalipse 21, 3. O sentido de muitas moradas, né? A palavra ali, morada, do grego, é moné, que significa exatamente habitar. Então, são muitas habitações. Por isso que Jesus disse que há lugar para todos. Por quê? Porque são habitações, são moradas, né? São sinônimos, habitação e morada. Do grego, moné, significa exatamente isso, a habitação. Então, Jesus disse que há muitas habitações, né? Significa que há lugar para todos os salvos. Preparar lugar. Jesus está falando de sua morte, ressurreição, ascensão e intercessão, né? Advogado fiel que ele é, que abrem o caminho para os crentes estarem com ele eternamente. E o contexto imediato dessa passagem, o porquê de Jesus estar falando isso, né, é que Jesus ele está confortando os discípulos com a certeza de que sua partida não é um abandono. Duas características de que Jesus não estava abandonando os discípulos, né? Talvez pudesse até ter soado como um abandono: eu estou indo e vocês não podem ir, para onde eu vou vocês não podem ir. Não, não é abandono. Primeiro, que ele faz essa promessa de que voltaria, né, para buscá-los, me refiro aos discípulos, e buscar-nos, né, a nós, os crentes atuais, mas também no capítulo 15 e 16 também, quando ele vai falar do outro Consolador, que é o Paráclito, né? Que é Paráclitos, que é o Espírito Santo, quando ele denomina ele como outro Consolador, ele antes diz isso: não vos deixarei órfãos, ou seja, eu não vos abandonarei, vocês não vão ficar sem um guia, né? sem o líder espiritual, sem o guia de vocês não ficarão assim. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei outro. Então não é abandono.
né? Mas é um passo necessário para preparar-lhes, né, um lugar eterno, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Guardada onde? Nos céus. Então, guardada na nossa habitação, na morada de Deus, na presença de Deus, a nossa cidade que está nos céus. Então, a visão geral do tópico 1 nos diz o seguinte: o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. De fato, o Senhor Jesus traz promessa, né, consolo para o presente e promessa para o futuro. Ele estava consolando os discípulos para não se turbarem, para não se atemorizarem, mas também deu o conforto, não só consolo, mas conforto e a esperança de que a promessa futura era de um futuro glorioso, era de uma vida eterna na glória, nos céus, na presença de Deus Pai e do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Vamos para seguir em frente com a nossa lição. Tópico 2 da nossa lição: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Será que nós temos dúvidas e incertezas? Será que nós, às vezes, enganamos, né, com nós mesmos, com o nosso coração, com o nosso pensamento? Será que alguém nos engana no decorrer da nossa caminhada cristã? Será? Vejamos. Tópico 2, ponto 1. A dúvida de Tomé. Nós podemos analisar que há aqui um discípulo que era leal, que era fiel, né, que realmente aprendia de Jesus, que teve dúvida. Então é perfeitamente normal. Vejamos as lições que a dúvida de Tomé nos ensina. A fragilidade da fé humana, né, é inerente a todo ser humano ser frágil. Não tem super-herói, não tem super-crente, não tem um homem que não tenha uma fragilidade. Homem no sentido geral, né? A fragilidade humana já é uma característica que infere, que se oscile, por assim dizer, que tenha altos e baixos, como costumam dizer. Sim, até o crente passa por altos e baixos. A nossa caminhada é progressiva, mas ela não é linear, não é uma linha reta. Não. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todos os homens de Deus, né, desde do próprio Adão, no início, que era perfeito, que estava ali na presença de Deus, ele teve o seu momento de baixa, né? Tanto na fé como nas suas ações. O Abraão, o Moisés, o José, todos tiveram altos e baixos, porque é inerente ao ser humano, né? É inerente ao ser humano. Então, a fragilidade humana é uma característica que leva a essa questão de incerteza. Então, a dúvida de Tomé representa a limitação da razão humana diante das verdades espirituais. O salmista vai dizer isso. O teu pensamento é sobremaneira maravilhoso, é grandioso. Não posso aquilatar, eu não posso chegar na plenitude do pensamento. Nós vivemos nós temos uma limitação, né? De modo que até um dos teólogos aí, patriarcas, né? O Agostinho de Hipona, ele vai dizer que Deus não é para ser entendido, mas para ser adorado. De fato, se nós quisermos entender a Deus, nós nunca vamos conseguir, porque é muito além do nosso entendimento. Até louvores, né, da harpa, muito além do nosso entendimento, é o amor de Deus, são as obras que Deus faz. Algumas nós entendemos, outras, quando não entendemos, Ele nos revela, mas há coisas que são incapazes de nós compreendermos, dada a nossa limitação humana, né? Então, a limitação da razão humana diante das verdades espirituais é algo que nos torna frágeis, né? Cristo, como único caminho, também vai mostrar que Tomé teve essa dúvida quando Jesus declara isso,
né? A dúvida de Tomé se torna o gancho teológico para Jesus revelar que ele é o caminho. Ainda que tenha sido uma dúvida genuína, talvez eu acredito que foi uma dúvida sincera, né? Que Tomé não teve maldade, não deixou de ser crente, né? Não. Ele teve a sua dúvida e Jesus, a partir daí, fez a declaração que fez, né? É o trabalhar de Deus. Para tudo, Deus tem um propósito. Então, Tomé teve essa dúvida, teve a coragem de perguntar, porque talvez outros também tiveram, mas não tiveram coragem, né, de indagar a Jesus, e Jesus faz a declaração maravilhosa. Não sabemos, né, para onde vais. O Tomé diz isso, né? Não sabemos para onde vais. Como é que nós vamos saber o caminho? Eu não sei se o senhor está em uma visão terrena, superficial, que ao longo do Evangelho de João nós estamos notando que sempre que Jesus tentava ensinar algo, aprofundar algo espiritual, havia sempre a limitação no entendimento. Foi assim com a samaritana, foi assim com Nicodemos, foi assim com a multidão da multiplicação dos pães, foi assim com os fariseus. Então, nós não sabemos para onde o Senhor vai, se vai para alguma cidade, se vai para algum outro aposento, como é que nós vamos saber o caminho? Mas os discípulos ainda esperavam, né, tinham esse anseio de um Messias político, que de fato o anseio deles era ter também a libertação do Império Romano, que alguns estudiosos vão dizer que Judas seguia a Jesus apenas por isso, não porque ele cria que Jesus era o Salvador, porque se tivesse crido não teria o traído, né? Então Judas esperava que Jesus fosse um libertador ali, literal, do Império Romano, fosse um guerreiro, fosse um revolucionário, né? Mas não, Jesus era muito mais, é muito mais do que isso. Era o salvador da alma deles, mas Judas não aceitou. Então, os discípulos ainda esperavam o Messias político, não o Salvador crucificado e glorificado. O ponto 2, as incertezas de Pedro e Filipe. As incertezas de Pedro e Filipe representam as seguintes coisas: o crente que não entende as verdades espirituais, a fé que cresce em meio à dúvida e à adversidade, a importância de questionar para aprender. Olha aí, eu vi muitos irmãos, já em algumas pregações, já em algumas colocações, falarem mal de Filipe e de Tomé e do próprio Pedro no capítulo 13 anterior, no finalzinho do 13, quando pergunta para onde Jesus estava indo e tudo. Então, eu vejo alguns irmãos falando mal, mas não. Quando nós questionamos algo, é porque nós queremos saber. Ninguém pergunta nada por perguntar, à toa, ao léu, em vão, melhor dizendo. Não, nós perguntamos porque queremos saber. Então, a sinceridade na pergunta deles, para querer de fato saber, por mais que tenha a limitação humana, Jesus levou em consideração e deu-lhes a resposta necessária, devida, espiritual e verdadeira. Jesus respondeu tanto a Tomé, tanto a Pedro quanto a Tomé, quanto a Filipe. Então, o ato de questionar não quer dizer que nós deixamos de ser crentes, mas que nós queremos aprender mais, né? Claro que nós temos que saber como questionamos. Então, o verbo seguir revela que Pedro queria acompanhar Jesus literalmente, sem entender que a cruz vinha antes, quando Pedro diz isso. Eu vou te seguir até para onde o Senhor for, eu vou dar a minha vida por ti. E Pedro advertido por Jesus, dizendo, não, para onde eu vou agora você não pode ir. Só eu posso ir, Pedro. Porque de fato Jesus estava se referindo à cruz. Filipe pede uma manifestação visível do Pai, como as teofanias do Antigo Testamento. A expressão "isso nos basta" revela um anseio sincero por certeza. Ou seja, Filipe estava dizendo, mostra-nos o Pai, né? Isso nos basta. De fato, se Jesus tivesse feito isso, talvez eles tivessem crido, né? Mas aí Jesus vai mais além, né? Por ele e o Pai serem um, que ele já tinha dito. Jesus vai mais além e indaga de volta
a Filipe, né? Usando ali até uma resposta imbuída numa pergunta, né? Uma pergunta-resposta. Filipe faz a pergunta a Jesus e Jesus diz: eu estou há tanto tempo com vocês, né? E tu não viste o Pai? Tu não crê que eu sou o Pai? Que o Pai está em mim e que eu estou nele? Se tu não crê porque eu estou dizendo, crê pelo menos pelas obras. Então, Jesus adverte, foi além. Jesus já tinha mostrado ao Pai, porque de fato ele e o Pai são um. Né? Então, a expressão isso nos basta revela um anseio sincero de Filipe. Jesus responde que quem vê a ele, vê ao Pai, destacando a unidade entre ele e Deus. Aí o ponto 3 vai nos falar sobre o engano de Judas Iscariotes. Aqui entra outro personagem importante. Nós vemos o Pedro, nós vemos o Filipe, nós vemos o Tomé, mas também vemos o Judas Iscariotes. O personagem dos 4, o único que não teve um fim bom, mas por escolha sua. O engano de Judas Iscariotes. Judas era um dos 12, conforme Mateus 10, do 1 ao 4. E foi escolhido por Jesus. Foi escolhido por Jesus. Contudo, João nos informa que Judas era tesoureiro do grupo e roubava dinheiro da bolsa. João relatou isso depois, quando foi escrever os evangelhos. Claro que no dia a dia ali, eles deviam perceber e tudo, mas nunca julgariam que Judas o iria trair, né? Tendo em vista que a redação dos evangelhos ocorreram, né? As redações dos evangelhos ocorreram décadas depois dos acontecidos, né? E principalmente o de João, que foi o último apóstolo, né, do colégio de apóstolos, o último a morrer. A expressão de Mateus 26,15, que diz: que me dareis, revela que Judas tinha uma motivação consciente e gananciosa e por isso já estava corrompido. É interessante isso aqui. Judas não foi predestinado para trair Jesus. Tinha que ser Judas e somente ele. Não. Ele escolheu. A prova é tão grande que ele escolheu que trairia Jesus, que ele pega e fala, vai até os principais, os responsáveis pela perseguição a Jesus, ele vai até lá e diz: que me dareis? Talvez, até em outras palavras, que não está na Bíblia, mas se eu entregar ele a vocês, vou receber o que em troca? Quando? Como? Eu quero isso, isso e isso. Então, o que me dareis? O que é que vocês vão me dar? Né, em troca dele. Em troca dele, o que é que vocês vão me dar? Então, essa era a motivação de Judas. Então, ainda que Jesus o tenha escolhido no início, que era salvo no início, né, que foi contado entre eles, a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, foi contado entre eles, entre os 12, entre os apóstolos, mas depois negou a Jesus, traiu o Filho de Deus, como amigo, para que se cumprisse as profecias, e depois no mesmo livro de Atos, vai dizer que ele foi para o lugar que lhe era devido, o seu lugar próprio, mas ali não é porque ele tinha sido predestinado, não, mas porque ele, em escolhendo a traição, foi para o lugar que é reservado, que estava destinado ao que traísse. Então, Judas não foi predestinado a trair, mas escolheu trair. Ele escolheu pegar o bocado. Jesus não o obrigou, Deus não o obrigou. Deus não o predestinou para isso, senão Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Então, essa expressão de Mateus 26,15, né, que quando Judas diz que me dareis, né, mostra que ele estava consciente, né, como com a sua ganância. Então, nem todo seguidor é discípulo verdadeiro. Uma vida de religiosidade não salva se o coração não está submisso a Cristo. A teologia entende a traição de Judas à luz de doutrinas fundamentais como livre-arbítrio, presciência de Deus e depravação humana. Isso tudo aí está inerente, né, na doutrina da teologia, como as escolhas de Judas estão
na prerrogativa do livre-arbítrio que ele tinha, de escolher trair ou não trair. Ele escolheu o pior. Portanto, um homem haveria de entregar a Jesus e poderia ter sido qualquer pessoa, qualquer um dos apóstolos, qualquer um. Nesse caso foi Judas. Infelizmente, Judas cedeu à tentação e deu lugar ao diabo. A visão geral do tópico 2 nos diz o seguinte: as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. De fato, as dúvidas, as incertezas, o engano podem ser um grande desafio, uma grande barreira na nossa caminhada. Claro que existem dúvidas, né, acerca de coisas pontuais, mas também tem dúvidas acerca de coisas grandiosas que podem ser um grande empecilho para a nossa caminhada. E talvez abale mesmo até a nossa fé. Porém, nós temos a certeza, a esperança de que pela palavra de Deus nós somos esclarecidos. Tudo aquilo que nos gera dúvida, nós podemos ter sanado e podemos ter a resposta se buscarmos verdadeiramente ao autor de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a vida, mas também é a verdade. E quando Ele nos diz, é verdade, e nisso nós podemos confiar. Vamos seguir em frente. Tópico 3 e tópico final, caminho, verdade e vida. Síntese de toda a lição, aqui nós vamos abordar de um modo mais objetivo, caminho, verdade e vida. Ponto 1, eu sou o caminho. A declaração de Jesus, eu sou o caminho, conforme o versículo 6 do capítulo 14 de João, é uma das mais profundas e centrais do Evangelho. Eu sou reforça a identidade divina de Jesus, ecoando o nome de Deus no Antigo Testamento. É sempre bom nós lembrarmos. Ego eimi. E no hebraico, enrie, ashe, enrie. Eu sou o que sou. Êxodo 3, né? Conforme Deus fala a Moisés, 3,14. Eu sou o que sou. E ego em mim é o eu sou. Essa frase que Jesus diz. Eu sou, eu sou, eu sou. Por vezes ele diz no Evangelho de João, e nesse versículo 6, é mais uma desta declaração, em que ele enfatiza a sua divindade, por ser Deus também. Então, ele diz, eu sou, ele está se identificando também como Deus. Aí ele diz, eu sou o caminho. O caminho é a via de acesso a Deus. No contexto judaico, o caminho remetia à lei e à obediência, né? Vejamos o Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1, vai nos falar exatamente o seguinte. Salmo 119, que curiosamente é o capítulo, por mais que o Salmo não tenha capítulo, tenha número, mas é o capítulo bíblico mais longo. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, há essa coadunação, né? Não há dualidade entre lei e caminho, até porque nós seguimos na lei. Claro que a lei, o caminho de Jesus, agora não a lei mosaica mais. Então, o caminho é a via de acesso a Deus. No contexto judaico, o caminho remetia à lei e à obediência. E isso apontava para a vida e os ensinamentos de Cristo. Era uma prefiguração, já era um pano de fundo, um panorama para o que Cristo faria. Porque se nós pegarmos Gálatas, capítulo 3 e versículo 24, nós veremos que Paulo vai reforçar essa afirmação. Gálatas 3, 24, olha o que Paulo diz. De maneira que a lei nos serviu de aio. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos julgados. A lei nos serviu de aio, ou de ensinador.
Ali no termo original é o mesmo termo para pedagogo, aquele que ensina. A lei nos serviu de ensinador, prefigurando, já apontando para, nos conduzindo, o termo que Paulo usa, para Cristo. Então, a lei fez isso, né? Apontava para a vida e os ensinamentos de Cristo. Se a lei era caminho, Cristo também é caminho. Só que a lei é um caminho transitório e teve o seu fim. Cristo é o caminho eterno. Como saber o caminho? O verbo grego usado para saber indica conhecimento absoluto. É o gnosko, né? Ter um conhecimento profundo, mergulhar ali em algo. Então, saber, gnosko, né? Gnosko, do grego, é um conhecimento profundo. Tomé queria ter certeza objetiva. Jesus, ao dizer eu sou o caminho, substitui a busca por um mapa para um relacionamento com ele. Como assim, irmão Nil? Não entendi. Jesus, por ser o caminho, não se demonstrou como um caminho literal, no sentido de que vocês vão seguir por aqui, por tal cidade, ou vocês vão seguir por tal montanha, por tal... Não, ele estava mostrando ali que o mapa, entre aspas, o destino, aquele xizinho, né, final, é o céu, mas que o caminho que conduz ao céu é ele. Então, o caminho aqui é uma pessoa. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque eu sou o caminho. Então, ele estava mostrando isso para Tomé. Ponto 2, eu sou a verdade. A verdade, né, o grego indica não apenas veracidade, mas realidade última. É o último estágio de uma realidade. Não tem mais para onde nós corrermos, não tem mais nenhuma outra ramificação. Nós já chegamos no último estágio de compreensão de que que esta coisa é verídica. Então, a palavra grega nos dá inferência de que, nos faz referência de que esta verdade é a última, é o último estágio. E não à toa, Jesus não é uma verdade relativa, mas verdade absoluta. Nós já estudamos na lição de número 5, a verdade que liberta, das nossas lições bíblicas. A lição de número 5 foi exatamente a verdade que liberta. E nós vimos a fundo aqui acerca da verdade. Então, Jesus é a verdade com V maiúsculo. E esta verdade é uma pessoa, é o último estágio, é a verdade absoluta. Em relação à perfeita vontade de Deus, a verdade não é apenas uma informação correta de algo, mas sim uma pessoa manifestada, sendo a representação máxima de Deus. Então, além da verdade ser a pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, ele ainda é a manifestação de Deus. Vamos analisar. Quero analisar com os irmãos João capítulo 1. Olha o que João diz no finalzinho do capítulo 1. Aqui, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é a verdade que tem verdade. Por quê? Porque ele estava manifestando, ele estava representando maximamente a Deus. Ponto 3, eu sou a vida. Então, são os 3 conceitos. Eu sou o caminho, aquele que direciona a Deus, é aquele que serve de condução a Deus, que somente esse caminho nos leva a Deus. Ele é a verdade absoluta, insofismável, né? Indubitavelmente, Jesus é a única verdade, não relativa, mas absoluta, e ele também é a vida. Então, a vida é vida eterna, tanto em qualidade quanto em duração. É uma vida eterna de qualidade e duradoura. Claro, é eterna com Cristo.
Jesus é a fonte dessa vida, é a única fonte. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:10 vai dizer que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não basta estar vivo, mas é preciso permanecer vivo. Para isso, somente Jesus pode garantir a vida eterna, pois além de ele ser o autor da vida, ele garante a permanência da mesma. Eu achei interessante o que o nosso querido pastor Elianai Cabral colocou aqui neste tópico da nossa lição. Ele diz: a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida. E é uma verdade bíblica, é uma verdade maravilhosa, porque se nós analisarmos aqui João, capítulo 5, e versículo 26, se não me falha a memória, Jesus diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Jesus tem a vida em si mesmo. Então ele é o dominador da vida. Ele é a vida. Por isso ele faz essa declaração maravilhosa. Síntese do tópico 3, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Declaração maravilhosa. A nossa conclusão nos diz: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele, com o Deus Pai. Amém? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembremos da verdade prática que nos diz o seguinte: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Ele. E aqui eu quero fechar com a citação que o nosso pastor Elianai Cabral usou do William Hendrickson, né, um famoso teólogo e pastor. Ele diz no livro de apoio, no nosso livro de apoio do trimestre, né, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ele diz o seguinte: William Hendrickson diz, esses três conceitos, caminho, verdade e vida, são ativos e dinâmicos, ou seja, são dinamizados. O caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre, a vida produz comunhão com Deus. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade para nós, que é a vida eterna, como bom pastor e como dono da vida, e também é o caminho que nos conduz à salvação eterna, à vida eterna com Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Nos encontramos aqui na próxima aula, aula de número 10, né, que nós analisaremos aqui juntos uma aula gloriosa, assaz especial, por se tratar de um tema de a promessa do Espírito. E oportunamente nós estudaremos no próximo domingo, né, nesse domingo, no outro, no dia de Pentecostes, a aula, a promessa do Espírito no dia de Pentecostes. Graças a Deus por isso. Eu agradeço cada um de vocês, que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.